Espero que o grito seja ajudado por anjos e cheio do Espírito para me ajustar o som e não afetar a vossa audição lá em casa, nem tampouco, né, afetar o vídeo, a pregação lá, que todo mundo vai assistir no YouTube. Tem muita gente do Brasil, e deixará de mandar saudação a todos os irmãos do Brasil que estão inscritos na página e têm ouvido a mensagem. Espalhe já no Brasil para que mais outras vidas da língua portuguesa ouçam. Os irmãos de Moçambique, os irmãos de Cabo Verde, os irmãos, né, de São Tomé e Príncipe, de Macau, toda a língua portuguesa, toda a palavra, os irmãos de Portugal, sejam todos aí abençoados, nós que seguem a nossa página e partilham as mensagens da página da congregação Jesus é. Deus em Cristo abençoe a vossa vida e oramos por vocês também. Então nossa palavra hoje, ou esse sermão, está sempre em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz a Bíblia, diz a palavra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Uau! Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo o pecado que nele tem, quem tem nele essa esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conhece. Uau! Oremos ao Senhor. Pai eterno, fale conosco hoje, nesta manhã. Traga-nos a tua palavra. Ministra-nos o teu querer. Orienta-nos, Senhor, com as tuas revelações. Agracia-nos, Senhor, com as tuas verdades. Abençoe, Senhor, o terraço da graça, a congregação Jesus é. Senhor, a Assembleia de Deus, abençoe a todos quantos estão ligados nesta hora a ouvir essa mensagem. Senhor, traga cura a quem estiver doente, levanta o que estiver caído, fortaleça o que estiver fraco, consola o que estiver triste. Senhor, transforma o que estiver ainda perdido, perdoa os que estiverem em pecado. Senhor, ajuda os que estiverem enfraquecidos. Senhor, orienta os que estiverem perdidos. Traga, Senhor, a tua palavra a nós outros e nos abençoe com as verdades nesta palavra contida. E que hoje, Senhor, esse sermão possa penetrar profundamente no coração de homens e mulheres e possam ser abençoados por meio dela. Oramos na certeza de que o Senhor nos tem abençoado em Cristo Jesus e nele que somos filhos de Deus, somos feitos filhos. Obrigado por essa palavra no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se fosse num culto normal, teria dito: tomem vossos assentos, mas amém. Eu penso que vocês estão em casa já tomando assento, e alguns poucos que estão aqui na congregação, como os que moram aqui na igreja, e alguns que me estão a acompanhar na técnica e na intercessão, estão certamente aqui, né, espalhados. Alguns já desobedeceram um pouco a distância de 1 metro. Eu acho que estão já na confiança, né? Mas outros ainda distanciados dos outros. Certamente ninguém veio de Portugal, né? Deus em Cristo abençoe. Oh, glórias a Deus. Tem escrito aí acima as 3 semelhanças de Cristo com Deus, ok? Eu vou lentamente para explicar, porque esse assunto também um tanto quanto teológico em alguns aspectos e pode, para alguns sem explicação, parecer, né, estranho, ok? E vou ser direto no assunto da minha mensagem hoje, ok? E o Senhor então lhe abençoe. João é o apóstolo do amor, como é conhecido, o discípulo a quem Jesus mais amava, como ele mesmo escreveu, sem mencionar diretamente ou explicitamente, mas implicitamente, que estava a se tratar dele, o discípulo a quem ele amava. Este mesmo que vos escreve essa carta, como ele afirma. Este João, que era o discípulo que Jesus mais amava, embora comparado a Pedro, que era o discípulo que mais amava Jesus, ao ponto de então desafiar e garantir que podia entregar a vida a Jesus. Isso também para nos ensinar
que o amor que Jesus nos dá não é correspondência ao nosso amor, porque se Jesus tivesse que amar alguém por lhe amar mais, teria que amar Pedro, que estava sempre disposto a comprar uma briga, a lutar por ele, né? Mas Jesus não amou mais Pedro, que lhe amava mais, amou muito mais a João, para que o amor de Jesus seja então manifesto a nós como iniciativa e o nosso amor meramente correspondência. O amor de Jesus por João revelou a João o verdadeiro sentido de amor, verdadeiras definições de amor. Os discípulos de Jesus conheceram o amor em pessoa, embora também a grande definição de amor tenha sido feita por Paulo, que então teve a revelação desse Jesus no caminho, né, de Damasco, e então a comunhão que teve com Jesus no caminho da sua missão, né, o amor que vence, transpõe barreiras, o amor que não leva a mal, o amor que não guarda rancor, este amor que não é teórico, esse amor prático. Jesus é o mestre do amor. Jesus é o mestre que sempre que ensinou amor, ele estava a dar o amor prático, né? Como quando respondeu aí ao doutor da lei, que ele veio questionar acerca do maior mandamento, e Jesus lhe falou do amor, e ele queria saber o amor na prática, quem é o meu próximo. Então Jesus, em vez de lhe dar uma definição de amor, uma teoria de amor, lhe deu uma parábola do amor, lhe deu a prática. Jesus não lhe ensinou teoria, lhe ensinou prática, e deixou ele responder por si mesmo. Diz então, quem é o próximo? E o homem disse, aquele que ajudou. Ele devia dizer diretamente o samaritano, mas isso sai da boca deles com dificuldade, ou sairia na boca dele com dificuldade. Então ele disse, aquele que ajudou. Então Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Então para Jesus o amor é vai e faz. O amor para Jesus não é falei, pensei, preguei. O amor de Jesus é vai e faz assim. E outra vez, quando veio a outro rico para dizer a Jesus como herdar a vida eterna, Jesus lhe dá o mandamento do amor. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. E o homem não aguentou, porque dificilmente os teóricos aguentam a prática do amor. Mas Jesus é o mestre do amor, e João, então, o discípulo do amor, aquele que no meio decidiu então manifestar esse amor. Algumas considerações precisam ser feitas antes de eu então entrar para o meu texto. João, quer no seu livro ou no Evangelho de João, que não é sinótico, né? Porque os evangelhos sinóticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, olham na mesma direção, João olha noutra, enquanto outros vêm trazendo uma genealogia ou uma manifestação humana do Jesus homem, né? Do Deus que se fez homem. Ali João então manifesta Jesus como esse Deus plenamente, que no princípio era o verbo que se fez Deus, o verbo que era Deus e o verbo que permanece sendo Deus e habitou entre nós. Esse João então olha numa outra direção, apontando para a divindade de Jesus. Então o Evangelho de João e as cartas de João, as epístolas pastorais de João, são em grande medida, quer cartas, quer o Evangelho, em grande medida são apologética bíblica, é apologética. Ele quer defender uma verdade diante de uma heresia que surgiu diante do povo da igreja, que atormentou a igreja. João viveu muito mais que os outros apóstolos, então João viveu para ver muitas heresias penetrar, como a gnosis, o gnosticismo, que penetrava, querendo então trazer mentiras ou readaptando a filosofia à verdade do Evangelho. E João então escreveu suas cartas ali para defender a verdade. E então o centro das cartas de João e do Evangelho de João é Jesus assim como o centro na congregação em que estou a fazer essa pregação. Jesus é o verbo, Jesus é o amor, Jesus é a manifestação do amor, Jesus é o exemplo da nossa vida. E então João ali nos ensina verdades, né, que são, possamos dizer assim, inigualáveis. Amém? Verdades inigualáveis. Ok. Hoje estamos diante de uma verdade inigualável. Vamos a isso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, vai, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou João está a dizer que ser filho de Deus é uma característica do amor de Deus. Ou nós não somos filhos de Deus porque nos esforçamos para se parecer com Deus. Nós não somos filhos de Deus porque o nosso comportamento inicialmente é a fonte desta filiação. Não. Ele está a dizer que esta filiação é manifestação do amor de Deus. Esse mesmo João que escreveu que no princípio
princípio, no princípio que era o verbo, né, em que nós cremos nele e nos foi dado o poder de ser feito filho de Deus, no versículo 12 do capítulo 1. A todos quanto creram deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse mesmo João que no capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa filiação que ganhamos em Deus é uma oferta do amor de Deus, da graça de Deus. É primeiro Deus que decidiu fazer filhos todos quanto crescem no Filho de Deus. Então é uma oferta. Então ele continua. De fato, se somos filhos de Deus. Por essa razão, de fato somos filhos de Deus. E por essa razão, agora ele está a explicar que por amor de Deus somos filhos de Deus. E de fato somos. Fomos feitos filhos de Deus porque cremos. Mas aí ele diz, por essa razão, o mundo não nos conhece. Por que não nos conhece o mundo? Porque não conheceu a ele mesmo, não conhece a Deus. Então o mundo que não conhece o Pai, não conhece o Filho. Ainda que o mundo acha que conhece a igreja, acha que conhece a história do cristianismo, com todos os erros, eles pensam que conhecem-nos. Não, eles não conhecem a Deus, então não conhecem o Filho. Eles não nos conhecem por não conhecerem o Pai. Se conhecessem o Pai, nos conheciam. Então ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ele insiste. Vê lá a ênfase que ele está fazendo. Filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Ok? João quer chegar a um ponto. E que é o ponto da pregação, do versículo central. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Uau! Aqui parece haver um contrassenso. Ele está dizendo, agora somos. E depois diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ser filho de Deus não é o último estágio? Tem outra manifestação do que haveremos de ser? Normalmente essa discussão é clara até nas escolas teológicas, ok? Então, existe aqui uma necessidade de conformar somos e seremos. Somos e seremos. Eu disse o quê? Somos e seremos. Somos e seremos. E esta verdade conformada explica muita coisa. Esta verdade entendida explica e resolve muitos assuntos. Porque muitos de vocês, como eu, já perguntou, mas por que já sou filho de Deus? Jesus já morreu na cruz, o pecado já foi morto, a morte já foi morta. Por que ainda morremos? Por que ainda sofremos? Por que ainda passamos necessidades? Porque nós não só somos, também seremos. Então existe um caminho, existe uma necessidade entre o somos e seremos. E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos semelhantes a Jesus. Porque o próprio João, no mesmo livro, ou na mesma carta, no capítulo 4, versículos 17, ele diz, assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Vê o que diz, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois, segundo ele mesmo, também nós somos, assim segundo ele também nós somos neste mundo. Então nós temos uma semelhança. Qual é a semelhança? Como Cristo é, nós somos. Mas ele continua dizendo, neste mundo. Assim como Cristo é, tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Mas João deixa aqui claro que existe um somos e existe um seremos. Ok? Isso ficou claro? Glórias a Deus. Eu penso que sim. Tá bom, vamos lá. Então estamos aqui diante de duas semelhanças, certo? Temos uma semelhança com Deus. Jesus é Deus. Por isso eu digo aqui as três semelhanças do cristão com Deus. Não meti com Jesus, exatamente por causa de algo que eu vou explicar. As três semelhanças do cristão com Deus. Então, nós somos semelhantes a Jesus. Somos. Seremos semelhantes a Jesus. Seremos. Agora tem uma questão que é primeira, mas estou a falar no fim. Nós éramos semelhantes a Deus. Éramos. Pegou? Tá bom. Vamos em Gênesis e nós éramos. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui, por isso eu digo as três semelhanças do cristão, porque não há nenhum homem que seja cristão sem antes ter se convertido. Primeiro, nós éramos perdidos.
ok? Deus nos tirou da perdição. Então nós éramos pecadores. Éramos, passado. Éramos. E os pecadores são semelhanças decaídas de Deus. São semelhanças caídas da sua semelhança com Deus. Certo? Então nós éramos semelhantes, nós somos semelhantes, nós seremos semelhantes. Uau! Se você não disse amém, eu estou a dizer amém. A pregação que eu estou a fazer, porque eu estou a ser abençoado por ela. Antes de você ser abençoado, eu fui abençoado por ela. Então, o que éramos, o que somos, o que seremos. Ok? Éramos semelhantes a Deus. Somos semelhantes a Deus. Seremos semelhantes a Deus. Yes. Essa mensagem me remete a assim Adão salvou Adão. Né? Assim Adão salvou Adão, sendo Adão que Adão deixou de ser, sendo Adão que Adão passou a ser, e sendo Adão que Adão foi feito para ser. Uau, glórias a Deus. Então nós temos um Jesus que na encarnação se fez naquilo que Adão deixou de ser. Adão deixou de ser algo que Jesus passou a ser. A imagem de Deus. A Bíblia diz que Jesus em tudo se fez semelhante aos irmãos. Então Adão deixou de ser exatamente aquilo que Jesus passou a ser na encarnação. Um homem sem pecado, um novo Adão, um homem segundo a medida de Deus, uma outra criação, um outro homem, enquanto Adão natural é natural, aquele ali é celestial. Enquanto Adão primeiro era da terra, este aqui é do céu. Enquanto aquele era espírito vivente, esse aqui é espírito vivificante. Ele se fez semelhante. Aí então esse Jesus, né, da encarnação, esse Jesus que está na carne, ele viveu na terra, manifestando a glória de Deus, subindo montes, falando com o Pai. E esse Jesus foi morto na cruz, como qualquer homem. E Jesus morreu naquela cruz, pelos homens que iriam crer em seu nome. E então Jesus, morto na cruz, foi ressuscitado pelo Pai. O Pai agradou-se dele. Nele, esse Jesus que satisfez a justiça e cumpriu o amor. Apaziguou a ira de Deus para com aqueles que creem no seu Filho. E então esse Jesus foi ressuscitado. Esse Jesus ressurreto foi para o céu, assentou-se à destra do Pai. E agora João está a nos dizer que ele há de se manifestar como ele é. Uau! Ele há de se manifestar. E quando esse Cristo se manifestar, nós seremos como ele é. Então como é que nós somos agora? Nós somos como ele se manifestou. Mas seremos como ele vai se manifestar. Quando alguém dizer assim, mas a Bíblia diz que como Cristo é, nós somos. Mas somos como? Como ele se manifestou. Como é que ele se manifestou? Na carne, mas santo, justo, poderoso. Na carne, mas evitando o pecado, fugindo do mal. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ok? Então, é como ele se manifestou, como ele viveu, como ele exemplificou, humilde, manso, é como nós somos. É o que João está querendo dizer aqui nessa carta. Nós vamos ponto a ponto. O que éramos? Primeiro, o que éramos? Antes da queda, como é que nós éramos? Imagem e semelhança de Deus. Pela natureza da criação, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea, homem e mulher. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que todos éramos. Qual é a imagem essa? Alguns poderiam perguntar, mas como é que nós somos imagem e semelhança de Deus? Enquanto vem aí os teóricos da teoria da evolução dizendo que não, nós somos mais imagem e semelhança dos macacos. Né? Eles preferem pensar que são evolução de um animal baixo. Mas o Evangelho diz o contrário, diz não. O homem não é a evolução do animal baixo, é a queda de um Deus alto. O homem não subiu, o homem caiu. O homem não evoluiu, desevoluiu.
O homem não saiu de uma imagem pequena ou do animal pequeno para algo grande que pensa. Saiu de um Deus grande que pensa, que decide. Um Deus que determina, para um homem frágil, fraco, que foge coronavírus, se esconde em casa, mete máscara quando sai à rua. O homem é essa imagem. O homem caído. Este homem, a imagem e semelhança de Deus, mesmo caído, restou nele alguns resíduos da inteligência, da determinação e da consciência moral. E Deus deixou esses resíduos para que ninguém seja desculpável no dia de juízo. Porque todo homem tem algum senso, mesmo que avariado, da moralidade, tem alguma inteligência, mesmo que diminuída, da retirada ou tirada de Deus, tem alguma determinação, mesmo que falha, que restou da queda. E por isso o homem conseguiu fazer navios, conseguiu fazer aviões, conseguiu transpor oceanos, conseguiu chegar na lua, conseguiu alcançar grandezas, porque um pouco do que restou da queda, da imagem e semelhança de Deus, ainda faz com que o homem resolva grandes coisas. Imagina só, que se o homem ficou apenas com 1% da grandiosidade, da inteligência, da determinação e da consciência moral de Deus, faz tudo isso, imagina com 10%. Imagina. Eu estou a falar do que os cientistas também dizem. Tem um filme que ficou famoso ali, de uma menina que acabou tomando algo que só se produz na gravidez, para produzir o osso do bebê. Ela foi atingindo inteligência. Quando chegou 10%, fazia coisas que ninguém mais fazia. Homens não conseguem explorar sua mente nem 10%. Por quê? Porque a queda nos privou das grandezas da mente de Deus. Então o homem caiu. O homem caiu da sua firmeza, guarde isso. Então nós éramos semelhanças de Deus, todos os homens, inclusive os cristãos, éramos semelhanças de Deus. Éramos semelhança, imagem daquele que é poderoso, aquele que é grande. E como imagem deles não tínhamos doenças, não tínhamos medos, não tínhamos vergonha, não tínhamos receios, não tínhamos problema algum, não tínhamos inimigo. Vivíamos no jardim, comíamos das melhores frutas, só tínhamos um não toque da árvore que está no meio. Nós tínhamos uma proibição. Hoje todo mundo tem proibição, até fúteis. Cuidado para não atravessar a estrada, não sai para não ter coronavírus, não fica aqui. Olha, as proibições aumentaram, o medo aumentaram. Cristão também tem depressão, cristão também sente medo, cristão também sente vergonha, porque todos nós éramos imagem plena e semelhança inteira do Deus que, quando nos criou, disse claramente na reunião divina da Trindade: façamos a imagem nossa, a semelhança nossa, o homem. E assim fizeram com suas próprias mãos e assopraram nele o fôlego de vida. E fomos feitos a imagem de Deus. Mas caímos, decaímos da firmeza, o desobedecemos. Nessa desobediência, a ira de Deus se soltou. Ativou-se a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem, a partir daquele momento, passou a viver mortes atrás de mortes. Assim como hoje os cristãos vivem de glória em glória, a humanidade passou a viver de morte em morte, de morte em morte, de morte em morte, de abismo a abismo, de problema a problemas. É aí que Deus, então, misericordiosamente, vai lidando particularmente com algumas pessoas ou algumas comunidades. Lidou com Noé, ainda que tenha antes lidado com Caim, mesmo sendo um grande criminoso, colocou nele a marca da graça para ninguém o matar. Lidou com Noé, antes de Noé, seus pais, Matusalém, Enoque, Lameque, lidou com todos esses. E então, Deus continuou a crescer nessa comunhão singular com homens como Abraão, continuado em Isaac, insistido com Jacó, seguindo José, formando o povo, uma comunidade de seu próprio povo. E o povo de Israel, eu não gosto de chamar um povo escolhido de Deus, eu prefiro chamar um povo feito por Deus, porque o pai de Israel é Abraão. E Abraão, quando foi chamado por Deus, não tinha filho, não fazia filho, e o filho que ele fez, Deus lhe deu. Então Deus não escolheu um povo, Deus fez um povo para si mesmo. Deus criou esse povo, porque a Sara era estéril e Deus concedeu Isaac. Rebeca era estéril e Deus concedeu os gêmeos. Raquel era estéril e Deus concedeu José. Então Deus fez aquele povo, Deus trabalhou neles, Deus trabalhou com eles, até que formasse aquele povo. E Deus seguiu o caminho da aliança.
Porque tinha um propósito, que era por meio deste povo que ele criou, trazer Jesus Cristo a nós. Que não é meramente o homem, mas o próprio Deus encarnado. O Deus que se fez homem. A Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Ele se fez um de nós. Ele se fez um e se fez como nós. Antes mesmo de nos fazer como ele, ele primeiro se fez como nós. Como é que ele se fez? Ele se fez como nós, naquela imagem do que éramos, em Adão. E ele se fez. Mas ele era um novo Adão, a nova criação de Deus. E Adão, que foi criado por Deus por um milagre criativo que só Deus tem. Adão foi feito do pó. E Jesus foi feito da virgem. Assim como o pó hoje não nasce nada, a virgem não nasce nada. E esses dois foram feitos milagrosamente, pelo poder único, incomunicável de Deus criar do nada. E então, essa nova criação viveu entre nós, sofreu perigos entre nós, escondeu-se do perigo no Egito, voltou a Galileia com seus pais, aprendeu como qualquer um de nós, a carpintaria, a marcenaria, viveu como qualquer um de nós, e aos 30 anos, aquele que apareceu na infância, desapareceu, apareceu na adolescência, desapareceu, apareceu na juventude, para quando desaparecesse a última vez, aparecesse para sempre em nossas vidas, pela redenção. O que somos hoje? O que João está a dizer é que nós somos como Jesus. E o que ele exorta nessa carta é que se nós somos como Jesus, como de fato somos, se nós somos filhos, como de fato somos, nós precisamos ser em tudo como Jesus é. Porque a fase seguinte também dependia profundamente dessa. Ou nós estamos numa transição entre o que éramos e o que seremos. O que éramos? Semelhanças de Deus, e caímos nisso. O que seremos? Semelhanças plenas de Deus, e estamos a caminho disso. O que somos? Semelhança de Deus. Nos comportemos como tal. É o que João está querendo dizer. Ok? Nesse mundo, tal qual ele é, nós somos. Como é que ele é? Nesse mundo. Santo, poderoso, um homem de montes e oração, um homem de dedicada entrega, um homem que denunciava injustiças. Amados, é assim que Jesus está a dizer, é o que João está querendo dizer. Se nós somos, nós temos que ser de facto, porque o dia que ele se manifestar, então seremos como ele prometeu que seremos. Nós lhe veremos exatamente como ele é. Já disse antes, então como é que ele foi antes? Se a Bíblia aqui está dizendo, lhe veremos como ele é, então Jesus veio como ele não é? Eu posso responder sim, ele veio na carne. Ele veio na carne, ok? Então você tem que diferenciar o Jesus encarnado, você tem que diferenciar o encarnado do ressurreto, você tem que diferenciar o ressurreto do glorificado. Vê a imagem de Jesus. Sempre que Jesus lidou com seus discípulos, suas manifestações assustavam. Eles conheceram um jovem pregador nos mares da Galileia. Isso já assustou a Pedro, que disse: vai-te de mim, porque eu sou pecador, não sou digno de ficar ao teu lado. Jesus, certa vez, sobe no monte com os dois, e Jesus transfigura a sua aparência. Eles ficam assustados. Meu Deus, que roupa mais branca que nunca vi um homem usar na terra, nem lavandeira da terra pôde usar. Ficaram assustados. Jesus não conte a ninguém. Outro dia, Jesus está a andar por cima das águas, eles estão assustados. Meu Deus, fantasma. Não é fantasma, sou eu. No outro dia, ali Jesus morre, ressuscita, os discípulos pregam, a igreja cresce, João é preso, na ilha de Pátmos Jesus aparece entre 7 castiçais. A imagem que ele nos passa de Jesus era outra. Os cabelos, as pernas dilatavam, os olhos de fogo, a voz como de muitas águas. A imagem era outra. Era uma imagem que João não suportou. E diz a Bíblia que caí como morto. Então tem uma manifestação de Jesus que ainda não vimos. Então essa manifestação é como nós seremos. Mas tem uma manifestação de Jesus que já vimos. Essa manifestação é como nós somos. Vou repetir. Tem uma manifestação de Jesus que ainda não vimos. É como seremos. Tem uma manifestação de Jesus que já vimos. É como somos. Por isso, nesse mundo, nós não podemos ser menos do que Jesus foi. Ele deseja que nós sejamos como Ele.
Ele procura que nós não limitemos. Como é que Jesus foi? Eu poderia pegar muitas características aqui. Jesus foi manso e humilde. Por que você não é? Por que você não é? Isso significa que existe uma potência de Deus dentro de você para manifestar essas glórias. Ok? Alguns poderão dizer que não. João não entendia bem, João não compreendia bem, João... Amados, não é João. Todos os apóstolos tinham a consciência que existe um éramos, um somos e um seremos. Vê só o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 19. Diz a Bíblia assim, vê lá. Diz a Bíblia assim, Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Quer dizer que existe uma revelação dos filhos de Deus que está sendo aguardada. A própria criação geme e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e precisamos manifestar aquilo que em Cristo nos foi dado como exemplo. Mas seremos manifestos como filhos de Deus numa dimensão maior de manifestação. Por isso, se você está passando por dor, ainda não acabou. Se está passando por luta, ainda não terminou. Se está passando por guerra, ainda não terminou. Se está passando por aflição, ainda não terminou. Você era, você é, mas você será numa dimensão maior, onde a aflição não mora, onde a dor não chega, onde o problema termina, onde não há limites nem limitações. Nós éramos, somos e seremos a semelhança de Deus. Uau! Como é que eu vivia quando eu era semelhante a Deus? Vivia caído, porque não havia em mim força alguma, senão aquela do meu pai Adão, que me levava sempre para baixo. Mesmo quando eu quisesse fazer o bem, não conseguia, porque aquela característica de Adão, o caído, conseguia me levar para fora. Mas Jesus veio e me disse, olha, você era, agora você será como eu, seja como eu. E agora eu sigo atrás de Jesus. Sou filho como Jesus, vivo como Ele, vivo nele, vivo dele, vivo para Ele. Eu estou andando como Jesus nessa terra. Jesus deseja que eu ande como Ele. Jesus quer que eu o imite. Paulo mesmo dizendo para os outros, para Timóteo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem como eu imito Jesus. Me imitem, ó Timóteo, Filemão, Tito, me imitem. Ó igreja dos gentios, me imitem como eu imito a Jesus. Como Ele é nesse mundo, devemos ser todos. E alguns olham para a imagem do glorioso Jesus e ficam com receio de nunca poder alcançá-lo. Mas todos os dias, você precisa saber que esse Jesus, Ele reduziu-se. Você está entendendo? Ele reduziu-se. Na encarnação, reduziu-se. Na vida, reduziu-se. No exemplo, reduziu-se. Você percebe? Na cruz reduziu-se. Na morte reduziu-se. Então quer dizer que é uma redução. O que vamos imitar em Jesus é uma redução dele. Para que nós fôssemos poder imitá-lo na dimensão em que ele se reduzindo chegou. E Jesus nunca ia se reduzir num tamanho que nós não conseguíssemos alcançar. Se ele baixou até esse nível, é porque ele sabia que ele poderia fazer homens que pudessem crescer da semelhança passada até esse nível da semelhança nova. Estando nesse nível da semelhança nova, fosse preparado para seguir para o nível da semelhança posterior. Você pode ser santo, sim. Você pode ser justo, sim. Você pode ser humilde, sim. Você pode ser manso, sim. Você pode ter dons, sim. Você pode pregar, sim. Jesus fez tudo isso e você pode fazer. Porque Ele te capacitou pelo seu Espírito para realizar essas obras. Você pode perceber o que eu estou a falar? Então são as três semelhanças que temos com Deus. Aqui perdemos, aqui ganhamos e aqui esperamos. Quem está a esperar isso, diga amém. Você está lá em casa, está a esperar isso, diga aleluia. Ah, eu estou esperando isso. Mas mesmo que ainda não chegue lá, já estou.
já estou nele, já estou como ele, já faço como ele. Oh, aleluia! Amados, você vê muitas vezes coisas no teu coração. Quando você não consegue ser como Jesus, há uma tristeza do Espírito Santo. Quando você falha, há uma tristeza no teu coração. Você se entristece por não fazer. É porque existe um aplicativo de Jesus dentro de ti instalado, que espera que você faça exatamente conforme as determinações e as especificações desse aplicativo da glória de Jesus, que mora e habita dentro de você. Por isso, quando você não faz, existe alguma tristeza profunda dentro de você, porque você pode fazer um pouco mais, você pode ser um pouco mais. Aí alguns vão me perguntar, mas não, se eu sou como Jesus, por que eu sofro? Porque Jesus sofreu. Por que eu passo por tentação? Jesus passou por tentação. Por que eu passo por perseguição? Porque Jesus foi perseguido. Tal qual ele é, nós somos desse mundo. Quer dizer que nesse mundo também vai sofrer perseguição, vai sofrer luta, vai sofrer afronta, vai ter teus fariseus, vai ter teus saduceus, vai ter teus escribas, vai ter teus doutores da lei para te julgar, para te perseguir, para te questionar, vai ter teus romanos desejando te matar, vai ter teus Judas para te trair, vai ter tudo isso nessa vida. Tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Mas também nesse mundo você vai ter doentes para curar, vai ter fracos para levantar, pão para multiplicar, fracos para... Tal qual ele é, nós somos. Eu quero tudo de Jesus em mim. Já somos. Já somos. Agora, igreja, se o que somos é grande, o que seremos é como? Se o que somos nele, no que ele manifestou, já é tremendo, o que seremos é como? O que somos já levanta coxo. O que somos já abre vista aos cegos. O que somos já consola os caídos, alimenta os famintos. O que somos já concede esperança. O que somos ajuda. O que somos prega o evangelho. O que somos vive o evangelho. O que somos já é poderoso. O que seremos? O que seremos? João diz, então, assim mesmo se purifica todo aquele que nele está essa esperança. Isso significa o que você é, está entre o que você era e o que você será. Vou terminar aqui. O que você é, repita comigo para você não esquecer, está entre o que você era. É por isso no teu coração tem duas lutas. A luta do que eras e a luta do que serás. Está um lado que eras a te puxar, tem outro lado do que serás também a te puxar. Aí você sente vontade de se prostituir outra vez, porque o que eras a te puxar. Aí está o que serás a te dizer, olha, as coisas desse mundo não se comparam às que hão de se revelar. As aflições dessa terra não se comparam. A beleza e a riqueza dessa terra não se compara. Então eu sou o que você é, não pode olhar para trás. Porque o que você era, na semelhança com Deus, caída, você já não é mais. Porque em Cristo, aquele que desceu, você foi elevado à imagem dele. Agora nele, você está sendo reconduzido para algo maior do que você um dia viveu ou experimentou. Então, a orientação de João é, se purifica. Quem tem essa esperança? Assim como ele é puro. Assim como ele é puro. E ele exorta. Quem pratica o pecado? Transgride a lei, porque a lei é transgressão. Ou o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe. E todo aquele que permanece no pecado e vive no pecando, todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu a Deus. Então, aqui está o que João está tentando identificar. Qual é a característica de que você sabe, se calhar ainda não é? Permanece apenas naquilo que é passado. É a permanência no erro. A verdadeira manifestação de um salvo é a prática da pureza. É o quanto ele deseja sair do erro e não permanecer nele. Porque você é, mas estás entre o que eras e o que serás. Então há dias que você se enfraquece, há dias que você se abate, há dias que você se sente tentado. Mas a vida e a permanência no erro é a manifestação viva, se calhar, de que você ainda não foi salvo. Mas o desejo de viver santamente, com sinceridade, com retidão, com temor a Deus, desviando-se do mal, é a manifestação de que você já é e estás a caminho do que serás.
há de se manifestar uma glória maior do que você está a viver agora. Se você está na cama do hospital, eu quero te dizer, você já é, mas você está no seu estado da carne ainda. Há de se manifestar um nível maior. Glórias a Deus. Em 1 Coríntios, eu fiz algum resumo para terminar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 49, aponta e leia isso. Paulo está a querer dizer que existem dois homens. O primeiro é Adão, o mortal. O segundo é Jesus, o segundo Adão, o último Adão, o espiritual. Olha só, o primeiro é da corrupção. Quer dizer que nós somos, mas estamos ainda no corpo da corrupção. Mas vamos ir para um outro nível que é da incorrupção. E a Bíblia diz que a corrupção não pode herdar juntamente com a incorrupção. Não pode herdar. Assim como o filho Ismael não pode herdar a mesma com Isaac. Glórias a Deus. Você precisa expulsar Ismael de casa, porque Isaac vai herdar sozinho. Você precisa expulsar a carne para que o Espírito herda sozinho todas as riquezas que temos em Deus. Então, nós temos essa fase. A fase que você vive hoje em Deus é da desonra, mas você vai partir para a glória. Estamos no corpo da desonra, mas chegaremos no corpo da glória. Estamos no corpo da fraqueza. Você tem muitas fraquezas. Não desista, glorifica a Deus, porque vai se manifestar a glória incorruptível que age só em poder, sem fraqueza alguma. Olha, você está no natural, mas há de se manifestar o corpo espiritual. Você ainda é vivente, mas um dia serás espírito vivificante também. Você ainda é da terra, mas um dia serás chamado homem do céu. Você ainda é do primeiro homem, que ainda te puxa, mesmo sendo do último, mas um dia serás completamente do último sem o primeiro. Glórias a Deus. Você ainda é terreno, mesmo olhando para o céu, mas um dia serás do céu sem ter terra para olhar mais. Glórias a Deus. Permaneça nele. Você era, você é, você será. Eras como Deus, és como Deus, serás como Deus. Eras como aquele que criou tudo. És como aquele que cria tudo. E serás como aquele que tudo cria. Esse cristão que me ouve hoje, eu quero lhe dizer, você era semelhante na carne, és semelhante no espírito e serás semelhante na glória que há de se manifestar. E nesse dia já não haverá choro, nem lágrima, nem dor. Nesse dia, parentes já não vão morrer mais. Nesses dias, gravidezes não vão se perder. Já não haverá isso, né? Nem casamento, nem festa, nem coisa alguma. Eu, quando leio esse texto, não haverá, eu fico sempre pensando, não haverá o quê? E minha conclusão é única apenas. Quando leio todos não haverá na Bíblia. Não haverá nada que há aqui, porque lá haverá o que não há aqui. Não haverá nada que há aqui, porque tudo que há aqui acaba. Casamento acaba, filhos acabam. Então o que nós teremos lá é algo grande. Alguém um dia me perguntou, mas será que no céu não vai ter comida? Eu disse, até no céu disse que vai se comer, vai ter ceia, vai ter mesa, vai ter árvore, vai ter fruto, vai ter folha. Mas tudo isso são linguagens que cabem na nossa compreensão. Porque nós não temos vocabulários, não temos semântica suficiente para explicar a glória que há de se revelar. Nós não temos semelhanças na terra, não temos identificações terrenas que venham a explicar a grandeza de lá. Então ele usou as grandezas relativas da terra para pelo menos nos dizer que lá a rua é tão preciosa que o ouro que vocês usam em cima, lá está embaixo. A rua é de ouro, não é que seja ouro daqui, mas que a rua é tão preciosa que valoriza os nossos passos lá. Então o que Deus está querendo dizer é que o que Ele vai revelar é tão grande que não tem referências terrenas para explicar. Eu tenho certeza que meu Deus é fiel. Eu creio nele mais do que um político, creio nele mais do que num cientista. Eu sei que o que ele está a dizer é grande, se é glorioso, se é tremendo, creia nisso. O que ele tem para ti é muito maior do que tua mente pode imaginar. E se você imaginasse 10%, tua mente explodia de incapacidade, de falta de gigabyte, de terasbytes para entender ou para encaixar a revelação. Assim como Paulo mesmo diz, conheço o homem que foi levado ao terceiro céu, lhe foi mostrado coisas que não são dignas do homem ver.
ver. Ele está a dizer que o que Deus mostra até os nossos olhos pequenos já não é digno, mas o que Ele tem para revelar é tão grande que você precisa ser transformado à medida da compreensão que você precisa para compreender o que Ele tem para manifestar. Você tem que ser desfeito e colocado naquela nova forma, onde você vai ter um olho que consiga ver, uma mente que consiga compreender, um ouvido que consiga ouvir e uma mão que consiga palpar a grandeza do que Ele tem para te dar. Permaneça nele, porque você era a semelhança, mas caiu. Você é em Cristo, porque Ele te deu isso de graça, mas você será se você prevalecer até o fim. Que Deus ricamente possa abençoar os que estão em casa. Deus te abençoe. Você era, você é e você será. Se Satanás dizer, você já era, diga, não, eu já sou, eu sou em Cristo Jesus, semelhante ao meu Pai. Eu sou semelhante ao Filho. Não. Satanás, se te acusar, já acabou, você era, já não é mais, caíste, diabo. Diz, não, Jesus veio e me deu a semelhança dele. Eu sou semelhante a ele em poder. E você se apresente a todos os demônios em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala em nome de Jesus, está querendo dizer, vá falar com todo mundo em meu nome. Sabe quando você vai conseguir um emprego para uma empresa e o diretor te falou assim, vai nos recursos humanos, leva lá meu nome, vai lá em meu nome e fala que o diretor mandou me encaixar. A pessoa dos recursos humanos não tem como negar esse emprego, porque sabe que lá em cima o diretor é que mandou e o diretor tem legitimidade dele exonerar. Então, quando você pega no papel, ele vai lá e diz assim, o diretor é que mandou esse papel, ele vinha em nome dele. A diretor dos recursos humanos, por mais que te detesta, vai ter que te empregar, porque quem te mandou lá é quem lhe desemprega. Então, quando Jesus diz assim, vai em meu nome, Jesus está dizendo, vai ter com todo mundo que eu lhes mando, que eu estou a mandar. Você vai em meu nome. Então, quando eu vou em nome de Jesus com os demônios não sabem, não, quem mandou ele é quem nos manda. Então, aqui é melhor sair e vir embora. Esse é o significado em meu nome. Então, quando você vai ter com o Pai em meu nome, você está aí ter com alguém que o Pai concedeu todo o poder e todas as chaves. E a Bíblia fala, todo o poder me é dado na terra, no céu e debaixo da terra. Quando você vai, Pai, em nome de Jesus, você está aí em nome de alguém que o Pai lhe concedeu todo o poder para autorizar todas as coisas. Quando você vai em nome de Jesus, você vai ter com um Deus que concedeu toda a autoridade a Jesus para conseguir todas as coisas. É nisso que o Pai não te nega coisa alguma. Por isso, em nome de Jesus, vai ter com Deus, em nome de Jesus, vai ter com os homens e em nome de Jesus, vai ter com demônios, porque não há nada que resista ao nome de Jesus. O nome acima de todos os nomes, do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem de se dobrar. Jesus é rei no céu com a sua glória, é rei na terra com seu poder, é rei na igreja com a sua graça, é rei na terra com sua manifestação gloriosa de poder e até rei no inferno com seu juízo. Guarde isso. Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus é rei. Que Deus ricamente possa abençoar. Pai eterno, obrigado por esse culto. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque temos certeza que éramos, mas não estamos tristes agora porque somos. Somos em Ti. Somos em Ti. Somos em Ti. Mas muito mais, Senhor, nossa esperança é que seremos. Seremos em Ti. Seremos em Ti. Quando se manifestar aquilo que verdadeiramente és, como verdadeiramente és, então nisso conheceremos a forma que o Senhor tem para nos dar. Obrigado pelo que o Senhor já nos concedeu. Obrigado por essa tão grandiosa manifestação, Senhor, da imagem que temos em Ti. Tal qual és, nós somos nessa terra. Senhor, nos permita ser nessa terra como és exatamente. Como és santo, és puro, és justo, és exemplo. Pai eterno, muitos homens criticam as escrituras, mas não conseguem criticar o exemplo de Jesus. Ateus olham para Jesus como um exemplo de amor, de solidariedade, de graça, de poder. Olham os críticos mais acerrados, Senhor, olham para Jesus como um grande exemplo de vida. Senhor, nos faça, Senhor, que os nossos críticos, olhando para nós, saibam que não tem nada contra nós, porque somos imagem e semelhança do nosso Jesus. Nos faça ser, Senhor, nessa terra como és. Nos faça, Senhor, manifestar Tua glória nessa terra como se manifestaste. Não mais vivemos nós, mas Tu vives em nós. Que o Senhor guarda cada filho Teu que está em casa ouvindo essa palavra e que possamos, Senhor, compreender as grandezas da semelhança que temos em Ti e que possamos manifestar essas semelhanças no mundo para que creiam em Ti e no Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente possa abençoar. Terça-feira temos uma pregação aqui com um dos nossos líderes da igreja, aqui terça-feira, e na quinta-feira estou de volta com o estudo bíblico, e no domingo mais uma palavra para abençoar a sua vida. As 3 semelhanças do cristão com Deus. Eras semelhante, és semelhante e serás semelhante. A paz do Senhor. Socorra a obra do Senhor nesse momento difícil. Agora, poderá fazer as suas doações online, direto da sua casa, usando o aplicativo Multicaixa Express. É simples, fácil e rápido.
Contribua com seus propósitos, dízimos e ofertas. Agora mais do que nunca, a obra do Senhor precisa do seu apoio. Ajude-nos a não parar. Juntos somos muito mais. Congregação Jesus é a igreja da família.